Fala, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a resenha do livro A Guerra que Salvou Minha Vida, da autora Kimberly Brubaker Bradley. Vocês me desculpem, né, cara, mas eu tive que deixar isso aqui aberto para poder ler o nome da autora, né? Porque, porra, Brubaker é complicado, né? Tentar falar isso aí 3, 4 vezes ao mesmo tempo, tu enrola a língua e nunca mais enrola, né? Bom, livro da editora Darkside, capa muito bonita, olha só. Darkside, se você sabe que ela sempre capricha isso, eu já mostrei esse livro aqui nos recebidos, né, no Book Haul, livro de 2015, de 240 páginas, vamos lá, né? É o livro que conta a história das crianças Ada e Jamie no início, na Inglaterra, no início da Segunda Guerra Mundial, certo? Esse aqui foi um dos livros que a Marta mandou para mim. Aí depois que eu fiz o book haul, ela comentou lá ainda, né, dê um jeito de encaixar esse livro nas suas leituras, porque ele realmente é muito bom. E realmente o livro é muito bom, tá? Eu gostei muito do livro, achei ele muito legal, muito bonitinha a história, sabe? A Ada e o Jamie têm uma mãe que deve ser o capeta encarnado, sabe? A mulher é muito ruim. Para contextualizar a história, tá? E durante um pouquinho antes do início dos bombardeios nazistas em cima da Inglaterra, né, eles estavam evacuando as crianças de Londres, né, porque provavelmente a capital em algum momento ela seria bombardeada, eles estavam tirando as crianças, né. E aí nessa situação de tirar as crianças, o início do livro mostra exatamente a vida de merda que as crianças viviam com aquela mãe que pouco se importava com eles, sabe? Principalmente com a Ada, porque a Ada nasceu com uma deformidade, ela tinha um pezinho torto, né? Esse pezinho torto hoje é uma coisa completamente normal de se tu resolver, sabe? Se a criança nasce assim, esse problema é resolvido logo. Às vezes não precisa nem de cirurgia, é só uma questão de usar uma botinha, já está resolvido e tal. Mas ela simplesmente negligenciou a criança. E isso vai mostrando durante o livro, porque moldou a personalidade da Ada de uma maneira que ela não conseguia se correlacionar com ninguém. A única pessoa que ela amava era o irmão Jamie, que ela protegia ele, porque ele era mais novinho. Então ela tinha que proteger ele. Mas ao mesmo tempo, por ela ter esse problema, a mãe dela basicamente colocou ela para rastejar dentro do apartamento que eles tinham, que era um apartamento horroroso. As descrições são muito bem feitas, inclusive, né, porque era bem a realidade da classe operária da Inglaterra nos anos 50, ali, né? Anos 50, anos 30. E vai mostrando essa situação, sabe? É muito legal ver essa descrição, porque ela tem a visão da criança. Sabe? A autora conseguiu criar a visão da criança pelas coisas. Obviamente tem os diálogos das outras pessoas falando as coisas e tal, e aí tu vai vendo a dificuldade que no momento que tu cria uma criança daquela forma, com aquele nível de negligência, a dificuldade que ela tem de amar de novo, sabe? Porque quando eles foram evacuados de Londres e foram para o interior, eles caíram na mão de uma mulher que tudo leva a crer que ela tinha um relacionamento, uma união estável com uma outra mulher, e aí aquilo vai mostrando, só que tudo muito singelo, tudo muito bonito, assim, quando ela vai mostrando as coisas, é tudo numa visão muito lúdica, sabe? Mesmo a guerra. Porque, sabe, tipo, elas não sabiam o que estava acontecendo, sabe? Então as atitudes, as coisas, como ia acontecendo e tal, a maneira como a Ada vai contando o que acontece, talvez seja exatamente o registro do que as crianças sentiam na época, sabe? E aí nós temos outros grandes filmes que falam sobre isso, né? Eu acho que um dos que mais me chamou a atenção e que mais me lembrou esse livro aqui foi A Vida é Bela, sabe? Do Benigni. Ele fazendo aquelas brincadeiras com o filho para tentar, né, não mostrar a triste realidade que estava acontecendo com eles, então durante a Segunda Guerra, dos campos de concentração, aquela coisa toda. E aí tu começa a ver o jeito que ele vai lidando com as situações adversas é muito próximo do que a visão que as crianças tinham do que estava acontecendo. Era aquela ameaça iminente, tu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas, sabe, com um pouco de carinho, um pouco de afeto, sabe, as coisas iam se ajeitando, que é a capacidade humana de fazer as coisas, sabe? Então acho que essa situação é muito bem mostrada no livro. É um livro curto, ele tem uma sequência que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. E não tem final, sabe? O terceiro volume não foi finalizado ainda, sabe? Não foi lançado, então parece que tu fica sem final, sabe? Porque aqui mesmo, nesse livro aqui, ele vai até um determinado ponto e ele não dá a continuidade, porque ele não mostra o que acontece depois, sabe?
O segundo livro, segundo o que a Marta comentou comigo, ele tem uma história, ele tem uma continuidade legal, ele flui bem a história, mas também teria que ter uma finalização, sabe? Teria que ter um terceiro volume para ter essa finalização. Então, esse livro aqui para mim foi uma grata surpresa, porque assim, eu tenho me arriscado nesses outros tipos de literatura um pouco. Vocês sabem que eu li de basicamente tudo, né? Então, de romance e tal, e esse aqui foi um livro que, junto com A Minha Vida Fora dos Trilhos, que também foi um livro que também é da Dark Side, eles seguem linhas de raciocínio muito parecidas, sabe? Eles mostram o que as gerações passavam naquela época, o que passaram naquelas épocas, e como elas vão se moldando através das dificuldades. Então, se tu parar para pensar, é muito diferente do que a gente aqui discutindo no canal, por exemplo, a geração Z, das coisas que acontecem. As gerações não estão se moldando de acordo com as dificuldades, elas estão dizendo, resolvam as dificuldades para mim, porque eu não tenho condição moral de me resolver com isso, eu não tenho condição de nada com relação a isso. Consequentemente, quem é mais forte consegue crescer, consegue avançar e consegue se tornar um ser humano talvez melhor, ou mais rancoroso. Isso só a vida vai dizer. Mas quando tu pega situações como essa aqui, que daí chega um determinado momento do livro que as coisas vão indo para um caminho, sabe? Onde a Ada começa a agir de uma forma tão desproporcionalmente violenta com a pessoa que adotou ela, que daí tu começa a perceber que o problema não é necessariamente ela, mas sim a forma como ela vê. Do tipo assim, tu não me queria, agora tu me quer, e em algum momento tu vai me deixar, então eu preciso me blindar e eu preciso ficar longe de ti, eu não posso me colocar dessa forma, porque se eu me colocar dessa forma eu vou sofrer de novo, sabe? Então é aquela história, mesmo vamos trazer para o nosso contexto, vamos trazer para um relacionamento. Tu vai lá, tu conhece a pessoa, tu se apaixona por ela, sabe? Ou tu vai lá, tu adota uma criança, tu entra na vida dela, tu te coloca, e daí no momento que os pais separam, ou no momento que acontece qualquer coisa, simplesmente tu abandona todo o afeto que supostamente tu estava dando, por ego e por outras situações, entende? É muito parecido o que acontece aqui, sabe? Essa relação entre a filha adotiva, então, e a mãe, ela demora a aflorar, porque é um processo demorado, isso não é do dia para a noite, ainda mais quando tu tem uma pessoa que vem num contexto tão difícil que é o da guerra, sabe? Mas ao mesmo tempo existe aquela mensagem de esperança, sabe? Tu vê o amor florescendo entre os personagens, é muito legal, é muito bonito, sabe? Eu gosto de ler algumas coisas dessas, porque também só desgraceira é complicado, né? Então a literatura tem que te dar esses afagos, tem que te dar esses respiros, para que tu possa ler com outras leituras mais difíceis, talvez, para que tu possa encaixar isso aqui. Então, bom livro, tá? Nota 3 no Scooby, tá? Eu fiz até 2 marcações aqui que eu quero ler para vocês, para a gente finalizar o vídeo, né? Deixa eu abrir aqui. Alimente, dê banho, zele pelos sonhos deles. Não é mais difícil do que cuidar de cachorros, na verdade. E ele abriu um sorriso. É mais fácil do que cuidar de cavalos. Isso aqui é uma frase que foi falada para a senhora Smith, que então adotou as crianças, porque ela não queria, né? Ela não tinha experiência nenhuma com criança, quando foi pegar as crianças para cuidar, sabe? Ou seja, se tu... É mais ou menos que nem a questão que eu costumo dizer que a minha geração foi o seguinte: tu tá gordinho, vai pra luta, sabe? Se tá gordinho, vai. Só não te machuca, mas vai embora. Era o que os pais da gente pensavam, não tinha aquela situação toda, aquela preocupação com o que tá sentindo, com não sei o que, de ser aceito, blá, 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 blá. Não, cara, tá gordinho, vai, te vira, porque a vida vai te ensinar. E realmente, né? Falta um pouco disso hoje, né? E a segunda marcação que eu tenho aqui é o seguinte: os prédios sumiram e de súbito surgiu o verde, verde para todo lado, um verde vivo, vibrante, esplêndido, subindo pelo ar em direção ao céu azul. Azul. Eu olhei fascinada. O que é isso? Pergunta a Ada. Grama, respondeu o Jamie. Essa frase específica acontece na página 25. Eu tomei um susto quando eu li isso aqui, porque assim, a Ada, ela não saía de dentro do apartamento, então ela não tinha contato com grama. Ela nunca tinha visto grama. Vocês conseguem perceber o nível claustrofóbico que isso é? O que acarreta isso? Sabe? O quão absurdo é uma situação dessa? De uma criança estar parada na janela e por causa da negligência da mãe ela não tem contato com grama. Grama essa que eu odeio cortar. Entende o quanto é justamente por causa de situações como essa, de te carregar para lugares como esse, sabe, te colocar nesse lugar, que eu digo que a literatura é tão importante. Por isso eu sugiro, então, se vocês querem uma história tocante,
com uma visão bem simbólica do que é o amor, A Guerra que Mudou Minha Vida. É isso, né? Deixa eu ver de novo, porque eu sempre confundo o nome, né? A Guerra que Salvou a Minha Vida. A Guerra que Salvou a Minha Vida. É um livro recomendável, ok? Se vocês já leram, os comentários estão aí embaixo para vocês compartilharem suas percepções, para dizerem o que acharam do vídeo, dar o like, curtir e compartilhar, ok? Seguimos lendo, minha gente, seguimos lendo, que é o que nos acalenta hoje o coração, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.